From the conference center diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City. Esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 188 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Semestral número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossas saudações e bênçãos aos que participam desta reunião no mundo todo por meio do rádio, da televisão, da internet ou de transmissão via satélite. Reconhecemos a presença das autoridades gerais e dos líderes gerais que estão aqui esta manhã. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando A Deus, Senhor e Rei, e agora a apresentará cantando Louvando. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Alan F. Packer, que recebeu a condição de emérito ontem à tarde. Em seguida, o coro cantará Faze o bem, escolhendo o que é certo.
Nosso Pai Celestial, somos gratos por estar reunidos nesta manhã, nesta sessão da manhã de domingo da Conferência Geral. Reconhecemos Tuas bênçãos e a orientação que recebemos. Viemos para Te adorar e adorar a Teu Filho, para aprender, para ser elevados, ser motivados e inspirados. E, acima de tudo, para aprender como levar seu trabalho adiante. Somos muito gratos por todos aqueles que estão envolvidos na preparação, como oradores, pelas bênçãos, para abençoar a vida dos membros da igreja por meio dessa conferência. Oramos para que Teu Espírito esteja conosco, para que cada um dos oradores seja capaz de expressar tudo o que preparou e que nós, membros da igreja, do mundo inteiro, possamos ouvir, lembrar, entender e colocar em prática esses princípios em nossa vida. Pedimos as Tuas bênçãos sobre o presidente Nelson, seus conselheiros, o Quórum dos 12 e todos os líderes do mundo inteiro. Pedimos as Tuas bênçãos que estejam sobre aqueles que estão sofrendo com os desastres naturais que aconteceram. Pedimos que abençoes e sejam consolados de suas dores, dores emocionais e outras coisas que aconteceram em suas vidas. Expressamos nosso amor e gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém. Rejoices, merciful.
We will now be pleased to hear Teremos agora o prazer de ouvir o presidente M. Russell Ballard, as acting e serve como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. He will be followed by Sister Bonnie Em seguida, ouviremos a irmã Bonnie H. Cordon, Women, e serve como presidente-geral das moças. Jeffrey R. Holland. O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, então falará a nós. My brothers and sisters, my talk was prepared some time before. Irmãos e irmãs, meu discurso foi preparado algum tempo antes do falecimento de minha querida esposa Bárbara. Oro para que o Senhor me abençoe à medida que eu falar a vocês nesta manhã. As I speak to you this morning, Minha família e eu somos gratos pelo apoio que tem demonstrado a nós. 100 years ago, Em outubro de 1918, há 100 anos, o presidente Joseph F. Smith teve uma gloriosa visão. 65 years Após 65 anos de serviço dedicado ao Senhor, em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e poucas semanas antes de sua morte, em 19 de novembro de 1918, ele estava sentado em sua sala, ponderando sobre o sacrifício expiatório de Cristo e lendo a descrição do apóstolo Pedro a respeito do ministério do Salvador no mundo espiritual após sua crucificação. Ele registrou: ao ler, fiquei muito impressionado. Enquanto refletia sobre essas coisas, os olhos de meu entendimento foram abertos, e o Espírito do Senhor repousou sobre mim, e vi as hostes dos mortos. O texto completo da visão está registrado na seção 138 de Doutrina e Convênios. provide some background so Gostaria de fornecer um contexto para que apreciemos melhor a vida de preparação de Joseph F. Smith para receber essa notável revelação. when he was president of the church, Quando era o presidente da igreja, ele visitou Nauvoo em 1906 e ponderou sobre uma lembrança de quando tinha apenas 5 anos de idade. Ele disse: the exact spot. "Este é o local exato onde eu estava quando meu tio Joseph e meu pai Hiram vieram cavalgando a caminho de Carthage. His horse Sem descer do cavalo, meu pai se inclinou na sela and from his saddle and picked me up off the e ground. me pegou do chão. He kissed me goodbye. Ele beijou-me e se despediu, I saw him colocando-me de volta no chão. Então o vi cavalgar para longe. them, A próxima vez que Joseph F. Smith os viu, sua mãe Mary Fielding o levantou para que ele visse os mártires, deitados lado a lado, depois de terem sido brutalmente assassinados na cadeia de Carthage, no dia 27 de junho de 1844. 2 anos mais tarde, Joseph F. Smith, com sua família e sua fiel mãe, Mary Fielding Smith, deixou seu lar em Nauvoo para se dirigir a Winter Quarters. Embora ainda não tivesse 8 anos de idade, Joseph F. Smith precisou guiar uma das parelhas de bois, de Montrose, Iowa, a Winter Quarters, e depois até o Vale do Lago Salgado, lá chegando quando tinha quase 10 anos. Espero que vocês, meninos e rapazes, estejam ouvindo e percebam a responsabilidade e a expectativa depositadas sobre Joseph F. Smith durante sua infância. 52. Apenas 4 anos mais tarde, em 1852, quando estava com 13 anos, sua querida mãe faleceu, deixando órfãos Joseph e seus irmãos. Hawaiian Island. Joseph F. Smith foi chamado para servir missão no Havaí em 1854, aos 15 anos de idade. Essa missão, que durou mais de 3 anos, foi o início de uma vida de serviço na igreja. Returned to Utah. Joseph Ao retornar a Utah, Joseph F. Smith se casou em 1859. Nos anos seguintes, sua vida esteve repleta de trabalho, de responsabilidades familiares, e ele serviu mais 2 missões. Em 1º de julho de 1866, aos 27 anos de idade, sua vida mudou para sempre, quando ele foi ordenado apóstolo pelo presidente Brigham Young. Em outubro do ano seguinte,
ele foi apoiado como membro do Conselho dos 12. Ele serviu como conselheiro de Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e Lorenzo Snow, antes de se tornar o presidente da igreja em 1901. Joseph F. Smith e sua esposa Julina tiveram sua primeira filha, Mercy Josephine. Ela estava com apenas 2 anos e meio quando morreu. Pouco tempo depois, Joseph F. Smith registrou: "Ontem fez um mês que minha querida Josephine morreu. Ah, se eu pudesse salvá-la para que crescesse até a idade adulta. Sinto falta dela todos os dias e me sinto só. Que Deus perdoe minha fraqueza se for errado amar meus pequeninos da maneira que os amo." Durante sua vida, o presidente Smith perdeu o pai, a mãe, um irmão, 2 irmãs, 2 esposas e 13 filhos. Ele estava bem familiarizado com a tristeza e com a perda de seus entes queridos. Quando seu filho Albert Jesse morreu, Joseph F. Smith escreveu à sua irmã Martha Ann que ele havia implorado ao Senhor que salvasse seu filho e perguntado: "Por que isso? Ó Deus, por que isso aconteceu?" Apesar de suas orações naquela época, Joseph F. Smith não recebeu nenhuma resposta sobre esse assunto. Ele disse a Martha Ann: "Parece que os céus estão fechados para mim", referindo-se às questões sobre a morte e o mundo espiritual. Entretanto, sua fé nas promessas eternas do Senhor continuou firme e inabalável. No tempo do Senhor, as respostas adicionais, o conforto e a compreensão sobre o mundo espiritual que o presidente Smith buscou, vieram por meio da maravilhosa visão que ele teve em outubro de 1918. Aquele ano foi especialmente doloroso para ele. Ele lamentou as mortes causadas pela Primeira Guerra Mundial, que chegavam a quase 20 milhões de pessoas. Além disso, uma pandemia de gripe se espalhava pelo mundo, ceifando a vida de aproximadamente 100 milhões de pessoas. Naquele ano, o presidente Smith também perdeu outros 3 entes queridos. O elder Hiram Max Smith, do Quórum dos 12 Apóstolos, que era seu filho primogênito e meu avô, morreu subitamente devido a um apêndice supurado. O presidente Smith escreveu: "Estou sem palavras, entorpecido pela dor. Dói-me o coração e ele palpita em busca pela vida. Ah, como eu o amo! Eu o amarei para sempre. E o mesmo é verdade e sempre será em relação a todos os meus filhos. Mas ele é meu primogênito, o primeiro a me trazer a alegria e a esperança de ter um nome perpétuo e honrável entre os homens. Do fundo da minha alma, agradeço a Deus por ele. Mas como precisava dele. Todos precisávamos dele. Ele foi muito útil à igreja. E agora, o que posso fazer? Ah, que Deus me ajude." No mês seguinte, o genro do presidente Smith, Alonzo Kessler, morreu em um trágico acidente. O presidente Smith escreveu em seu diário: "Esse terrível acidente fatal lançou mais uma vez um manto de tristeza sobre minha família." 7 meses mais tarde, em setembro de 1918, sua nora e minha avó, Ida Bowman Smith, morreu depois de dar à luz seu 5º filho, meu tio Hiram. E assim, no dia 3 de outubro de 1918, depois de ter sofrido intensa tristeza pelos milhões de pessoas que haviam morrido no mundo, devido à guerra, à doença e devido à morte dos membros de sua própria família, o presidente Smith recebeu a revelação celestial, conhecida como a visão da redenção dos mortos. Ele mencionou a revelação no dia seguinte, na primeira sessão da Conferência Geral de outubro. A saúde do presidente Smith estava debilitada.
mas ele falou brevemente: I will not, I dare não vou, nem ouso, upon the many tentar tratar das muitas coisas que estão em minha mente nesta manhã, postpone until e vou adiar para algum dia futuro. Lord be willing. Se o Senhor permitir, Some of the minha tentativa de lhes contar algumas coisas in my heart. que estão em minha mente, em meu coração, não estive sozinho nos últimos anos, nos últimos 5 meses. Estive em espírito de oração, de súplica, de fé e de determinação, e comuniquei-me com o Espírito do Senhor continuamente. The revelation he received on A revelação que ele recebeu no dia 3 de outubro consolou seu coração e proveu a resposta a muitas de suas perguntas. Nós também podemos ser consolados e aprender mais sobre nosso futuro, sobre o que acontecerá quando morrermos e formos para o mundo espiritual. Ao estudarmos essa revelação e ponderarmos seu significado no modo como vivemos nossa vida diariamente. Entre as muitas coisas que o presidente Smith viu, foi a visita do Salvador aos fiéis no mundo espiritual, depois que ele morreu na cruz. Dessa visão eu cito: mas eis que, dentre os justos, organizou suas forças e designou mensageiros, revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens e das mulheres. E assim foi o Evangelho pregado aos mortos. A esses foi ensinada a fé em Deus, o arrependimento do pecado, o batismo vicário para a remissão de pecados, o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos. E todos os outros princípios do Evangelho que precisavam saber, a fim de qualificarem-se para ser julgados segundo os homens na carne, mas viver segundo Deus no Espírito. Porque os mortos consideravam o longo tempo em que seu espírito estava ausente do corpo como uma escravidão. Esses o Senhor ensinou e deu-lhes poder para levantarem-se, depois que ele ressuscitasse dos mortos, e entrarem no reino de seu Pai, para que lá fossem coroados com imortalidade e vida eterna, e continuassem dali em diante o seu trabalho, como fora prometido pelo Senhor, e se tornassem participantes de todas as bênçãos reservadas para aqueles que o amam. Na visão, o presidente Joseph F. Smith viu seu pai, Hiram, e o profeta Joseph Smith. Haviam-se passado 74 anos, desde a última vez que ele os tinha visto, quando era um garoto em Nauvoo. Podemos apenas imaginar sua alegria ao ver seu pai e seu tio amados. Ele deve ter sido inspirado e consolado ao saber que todos os espíritos mantêm a semelhança de seu corpo mortal e que estão aguardando ansiosamente o dia de sua prometida ressurreição. A visão revelou mais plenamente a profundidade e a extensão do plano do Pai Celestial para seus filhos, o amor redentor de Cristo e o poder incomparável de sua expiação. Neste aniversário especial de 100 anos, eu os convido a ler cuidadosamente essa revelação. Ao fazê-lo, que o Senhor os abençoe, para que compreendam mais plenamente e apreciem o amor de Deus e seu plano de salvação e felicidade para seus filhos. Testifico que a visão que o presidente Joseph F. Smith teve é verdadeira. Presto testemunho de que cada pessoa pode lê-la e vir a saber que é verdadeira. Aqueles que não receberem esse conhecimento nesta vida, certamente virão a saber de sua veracidade quando todos chegarem ao mundo espiritual. Lá,
todos amarão e louvarão a Deus e ao Senhor Jesus Cristo pelo grandioso plano de salvação e pela bênção da prometida ressurreição, quando corpo e espírito serão novamente reunidos, para jamais se separarem novamente. Como sou grato por saber onde minha preciosa Bárbara está e por saber que ficaremos juntos novamente com nossa família para sempre. Que a paz do Senhor nos ampare agora e sempre. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. President Ballard, we love you. Presidente Ballard, nós o amamos e oramos por sua querida família. Um ano atrás, uma criança da primária que conheci no Chile fez algo que me fez sorrir. Olá, disse ele, meu nome é Davi. Você vai falar sobre mim na conferência geral? Em momentos serenos, fiquei refletindo sobre a saudação inesperada de Davi. Todos queremos ser reconhecidos. Queremos ser importantes, ser lembrados e nos sentir amados. Irmãos e irmãs, todos vocês são importantes. Mesmo que vocês não sejam mencionados na conferência geral, o Salvador se lembra de vocês e ama vocês. Se vocês duvidam disso, basta pensar que Ele tem vocês gravados nas palmas de suas mãos. Sabendo que o Salvador nos ama, podemos então nos perguntar qual a melhor maneira de demonstrar o amor que temos por Ele. Em João 21, o Salvador perguntou a Pedro, "Amas-me?" Pedro respondeu, "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe ele, "Apacenta os meus cordeiros." Quando o Salvador fez a pergunta, "Amas-me?" uma segunda e uma terceira vez, Pedro estava entristecido, mas ainda assim confirmou seu amor. "Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe, "Apacenta as minhas ovelhas." Será que Pedro já não tinha provado que era um amoroso seguidor de Cristo? Desde seu primeiro encontro à beira do mar, ele deixou logo as redes de pesca para seguir o Salvador. Pedro se tornou um verdadeiro pescador de homens. Ele acompanhou o Salvador em seu ministério pessoal e ajudou a ensinar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Mas então, o Senhor ressuscitado sabia que não estaria mais ao lado de Pedro, mostrando-lhe como e quando ele deveria servir. Na ausência do Salvador, Pedro teria que buscar a orientação do Espírito, receber revelação pessoal e depois ter fé e coragem para agir. Concentrado em suas ovelhas, o Salvador desejava que Pedro fizesse o que ele faria se estivesse presente. Ele pediu a Pedro que se tornasse pastor. Em abril passado, o presidente Russell M. Nelson fez um convite semelhante para que apacentássemos as ovelhas do Pai de modo mais santo por meio da ministração. Para efetivamente aceitarmos esse convite, precisamos desenvolver o coração de um pastor e entender as necessidades das ovelhas do Senhor. Como nos tornamos os pastores que o Senhor e seu profeta necessitam que nos tornemos? Assim como em todas as coisas, podemos olhar para o Salvador Jesus Cristo, o bom pastor, como nosso exemplo. As ovelhas do Salvador são conhecidas e contadas, são bem cuidadas e reunidas no rebanho de Deus. Ao nos esforçarmos para seguir o exemplo do Salvador, precisamos, em primeiro lugar, conhecer e contar suas ovelhas. Foram-nos designadas pessoas e famílias específicas para cuidar, de modo a garantir que todo o rebanho do Senhor receba atenção e ninguém seja esquecido. Contar, porém, não está relacionado a números, mas sim à certeza de que cada pessoa sinta o amor do Salvador por intermédio de alguém que preste serviço por ele. Desse modo, todos podemos reconhecer que somos conhecidos por um amoroso Pai Celestial. Conheci recentemente uma moça que tinha sido designada a ministrar a uma irmã que tinha quase 5 vezes a sua idade. Juntas descobriram que tinham em comum o amor pela música. Quando essa moça a visita, elas cantam juntas e compartilham suas músicas favoritas.
Estão desenvolvendo uma amizade que abençoa a vida das duas. Espero que aqueles a quem vocês ministram os vejam como amigos e compreendam que vocês serão alguém que vai estar ao lado deles e ouvir suas confidências. Alguém que está ciente da situação deles e que os apoia em suas esperanças e aspirações. Recentemente, recebi a designação de ministrar a uma irmã que nem minha companheira nem eu conhecíamos bem. Ao aconselhar-me com Jess, minha companheira de ministração de 16 anos de idade, ela sabiamente sugeriu: precisamos conhecê-la melhor. Imediatamente decidimos que seria uma boa ideia enviar pelo celular uma selfie com uma mensagem de apresentação. Segurei o celular e Jess pressionou o botão para tirar a foto. Nossa primeira oportunidade de ministração foi um esforço em conjunto como companheiras. Na primeira visita, perguntamos à nossa irmã se havia algo que poderíamos incluir em nossas orações em favor dela. Ela contou um problema pessoal e disse que nossas orações seriam muito bem-vindas. Sua sinceridade e confiança criaram imediatamente um vínculo de amor. Que privilégio é lembrar-nos de suas ovelhas em nossas orações diárias. Ao orarem, vocês vão sentir o amor de Jesus Cristo pelas pessoas a quem vocês ministram. Compartilhem esse amor com elas. Existe melhor maneira para apacentarmos suas ovelhas do que ajudá-las a sentir o amor dele por intermédio de vocês? Uma segunda maneira de desenvolver o coração de um pastor é cuidar de suas ovelhas. Como santos dos últimos dias, somos organizados. Podemos mudar, consertar, reparar e reconstruir qualquer coisa. Somos rápidos para atender uma necessidade, sendo com uma ajuda ou um prato de cookies. Porém, há mais do que isso? Será que nossas ovelhas sabem que estamos cuidando delas com amor e que agimos para ajudar? Lemos em Mateus 25, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Irmãos e irmãs, a palavra-chave é vimos. Os justos viram os necessitados porque estavam observando e prestando atenção. Nós também podemos estar atentos para ajudar e consolar, para comemorar e até sonhar. Ao agirmos, podemos ter a garantia da promessa que está em Mateus. Quando o fizestes a um destes, a mim o fizeste. Um amigo, a quem chamaremos de João, contou o que pode acontecer quando vemos as necessidades menos visíveis de outras pessoas. Uma irmã de minha ala tentou suicidar-se. Após 2 meses, descobri que ninguém do meu quórum tinha ido falar com o marido dela para conversar sobre aquela experiência traumática. Infelizmente, eu tampouco tinha agido. Por fim, convidei o marido dela para almoçar comigo. Ele é um homem tímido, geralmente muito reservado. Mas quando eu disse, sua esposa tentou suicidar-se. Isso deve ser muito difícil para você. Quer conversar a respeito disso? Ele começou a chorar. Tivemos uma conversa muito terna e íntima. E passamos a ficar bem próximos e a confiar um no outro em poucos minutos. João acrescentou: acho que nossa tendência é simplesmente levar uma travessa de bolo, em vez de tentar entender como abordar esse momento com sinceridade e amor. Nossas ovelhas podem estar sofrendo, podem estar perdidas, ou até deliberadamente se afastando do caminho certo. Como seus pastores, podemos estar entre os primeiros a ver as necessidades delas. Podemos ouvir e amar sem julgar, e oferecer esperança e ajuda com a orientação e o discernimento do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o mundo está mais cheio de esperança e alegria por causa dos pequenos atos inspirados de bondade que vocês realizam. À medida que buscarmos a orientação do Senhor sobre como transmitir seu amor e ver as necessidades das pessoas a quem ministramos, nossos olhos serão abertos. Nossa sagrada designação de ministrar nos dá o direito divino de receber inspiração. Podemos buscar essa inspiração com confiança. Em terceiro lugar, queremos que nossas ovelhas sejam reunidas no rebanho de Deus. Para fazer isso, precisamos ponderar sobre onde elas estão no caminho do convênio, ter o desejo de caminhar com elas em sua jornada de fé.
Temos o sagrado privilégio de conhecer o coração delas e de apontar o caminho para o Salvador. A irmã Josefine, de Fiji, tinha dificuldades para ver o caminho do convênio à sua frente, literalmente. Sua amiga viu que Josefine não conseguia enxergar as escrituras o suficiente para lê-las. Ela providenciou novos óculos de leitura para Josefine e um lápis amarelo vivo para grifar todas as vezes que Jesus Cristo é mencionado no livro de Mórmon. O que começou com um simples desejo de ministrar e de ajudar no estudo das Escrituras, acabou levando Josefine a entrar no templo pela primeira vez, 28 anos depois de ela ter sido batizada. Quer nossas ovelhas sejam fortes ou fracas, alegres ou aflitas, podemos nos certificar de que ninguém caminhe sozinho. Podemos amá-las a despeito de sua situação espiritual e oferecer apoio e incentivo para o próximo passo que elas precisam dar. À medida que orarmos e procurarmos entender o coração delas, testifico que o Pai Celestial vai nos orientar e que seu Espírito estará conosco. Temos a oportunidade de ser anjos ao redor delas, à medida que Ele vai adiante de nós. O Senhor nos convida a apacentar suas ovelhas. Ele pede que cuidemos de seus rebanhos como Ele o faria e deseja que sejamos pastores. Toda nação, todo o país. E sim, Elder Uchtdorf, nós amamos e precisamos de pastores alemães. E ele deseja que os jovens participem dessa causa. Nossos jovens podem ser alguns de nossos mais fortes pastores. Eles estão, como disse o presidente Russell M. Nelson, entre os melhores que o Senhor já enviou a este mundo. Eles são espíritos nobres, nossos melhores jogadores que seguem o Salvador. Podem imaginar o poder que esses pastores podem proporcionar ao cuidarem de suas ovelhas? Ministrar lado a lado com eles nos fará ver maravilhas. Moças e rapazes, precisamos de vocês. Se vocês não tiverem uma designação de ministração, conversem com seu presidente do Quórum de Elders ou com sua presidente da Sociedade de Socorro. Eles vão se regozijar com sua disposição de garantir que suas ovelhas sejam conhecidas e contadas, bem cuidadas e reunidas no rebanho de Deus. Quando chegar o dia em que nos ajoelharemos aos pés de nosso amado Salvador, tendo apacentado seu rebanho, oro para que respondamos, como fez Pedro. Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Estas, as tuas ovelhas, são amadas, estão seguras e estão em seu lar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Todos nos lembramos, em abril passado, quando o presidente Russell M. Nelson apresentou um conceito de ministrar como Salvador. E ele citou que era uma maneira de guardar os grandes mandamentos de amar a Deus e amar uns aos outros. Nós, como líderes da igreja, damos os parabéns a vocês pela resposta que deram quanto a esse assunto. Agradecemos a vocês por seguirem o nosso amado profeta. E sugerimos a vocês que não esperem por mais instruções. Pulem na piscina e nadem em direção àqueles que precisam de ajuda. Não fiquem imobilizados pensando se precisam nadar de costas ou cachorrinho, seguindo os princípios que forem ensinados, alinhando-se às chaves do sacerdócio e seguindo o Espírito, não falharemos. Obrigado, irmã Cordon, por sua maravilhosa mensagem. Nessa manhã, quero falar um pouco mais sobre um aspecto do programa Ministrar que não envolve um relatório, a não ser para o céu. Quero compartilhar apenas um exemplo disso.
Grant Morrell Bowen era um marido trabalhador e devotado que, assim como muitos que viviam da terra, teve um declínio econômico quando a colheita de batatas de sua região foi fraca. Ele e sua esposa Norma conseguiram outro emprego, acabaram se mudando para outra cidade e recomeçaram sua ascensão para uma estabilidade econômica. No entanto, em um terrível e infeliz incidente, o irmão Bowen ficou profundamente magoado quando, em uma entrevista para obter a recomendação para o templo, o bispo se mostrou um pouco cético quanto à declaração de Morrell de que ele era dizimista integral. Não sei qual deles estava certo naquele dia, mas eu sei que enquanto o irmão Bowen saiu a Sister Bowen saiu daquela sala com a sua recomendação renovada, o irmão Bowen saiu com uma raiva que o afastou da igreja por 15 anos. A despeito de quem estava certo em relação ao dízimo, tanto Morrell quanto o bispo se esqueceram da admoestação do Salvador, de que devemos conciliar-nos depressa com o nosso adversário, e do conselho de Paulo, de não deixarmos que se ponha o sol sobre a nossa ira. Mas o fato é que eles não se conciliaram e o sol realmente se pôs sobre a ira do irmão Bowen por dias, e depois semanas, e depois anos, provando a questão levantada por um dos mais sábios pensadores romanos, que disse: a ira, quando não controlada, é frequentemente mais destrutiva do que a injúria que a provocou. Mas o milagre da reconciliação está sempre à nossa disposição, e devido a seu amor por sua família e pela igreja que ele sabia ser verdadeira, Morrell Bowen voltou à atividade na igreja. Vou contar rapidamente como isso aconteceu. Brad, filho do irmão Bowen, é nosso amigo e um devotado 70 de área que serve no sul de Idaho. Brad tinha 11 anos na época daquele incidente, e por 15 anos viu a devoção religiosa de seu pai diminuir, sendo ele uma testemunha da terrível colheita que resultou da ira e do desentendimento que foram semeados. Algo precisava ser feito. Então, em 1977, com a aproximação do Dia de Ação de Graças, Brad, um rapaz de 26 anos de idade que estudava na Universidade Brigham Young, sua esposa Valerie e seu filho bebê Mick entraram em seu modesto carro e, apesar do clima ruim, viajaram até Billings, no estado de Montana. Nem mesmo uma colisão contra um monte de neve perto de Yellowstone foi capaz de deter esse trio de sua ministração ao irmão Bowen. Ao chegarem, Brad e sua irmã Pam pediram para falar com o pai em particular. Você tem sido um ótimo pai. Brad começou a falar, um pouco emocionado. E sempre soubemos o quanto você nos ama. Mas algo está errado. E por muito tempo. Por você ter se sentido ofendido no passado, nossa família tem sofrido durante anos. Estamos despedaçados. E você é a única pessoa que pode corrigir isso. Por favor, depois de todo esse tempo, será que você consegue deixar de lado aquele infeliz incidente com o bispo e voltar a liderar esta família no Evangelho, como você já fez no passado? Seguiu-se um silêncio sepulcral. Então, o irmão Bowen olhou para os seus filhos, que eram ossos de seus ossos e carne de sua carne, e disse baixinho: sim, consigo. Emocionados, porém surpresos com a resposta inesperada, Brad Bowen e sua família observaram
Murray Bowen procurar o bispo atual e, em espírito de reconciliação, acertar sua vida. Em uma reação perfeita àquela visita corajosa, mas completamente inesperada, o bispo, que havia feito vários convites para que o irmão Bowen retornasse, deu-lhe um caloroso e demorado abraço. O abraçou de forma bem demorada. Em questão de semanas. Não demorou muito. O irmão Bowen estava completamente ativo na igreja novamente e digno de retornar ao templo. Pouco depois, ele aceitou o chamado para presidir um pequeno e enfraquecido ramo de 25 membros e o transformou em uma próspera congregação de mais de 100 pessoas. E isso tudo aconteceu há quase meio século. Mas o resultado da ministração de um filho e de uma filha a seu pai e o desejo desse pai de perdoar e de seguir adiante, apesar das imperfeições de outras pessoas, trouxeram bênçãos que ainda estão se derramando e ainda vão se derramar para sempre sobre a família Bowen. Irmãos e irmãs, Jesus pediu que juntos vivamos em amor, sem disputas entre nós. Aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, ele advertiu os nefitas. Até certo ponto, seguramente nosso relacionamento com Cristo será determinado, ou ao menos afetado, por nosso relacionamento com outras pessoas. Se desejares vir a mim, ele disse, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão e primeiro reconcilia-te com ele e depois vem a mim com firme propósito de coração e eu te receberei. Certamente cada um de nós poderia mencionar uma gigantesca lista de cicatrizes, tristezas e memórias dolorosas que neste exato momento ainda corroem a paz no coração, na família ou na vizinhança de alguém. Tenhamos nós sido a causa desse sofrimento ou o alvo dele. Essas feridas precisam ser curadas para que a vida seja tão recompensadora quanto Deus deseja que ela seja. Semelhante à comida que seus netos cuidadosamente verificam para vocês em sua geladeira. A data de validade desses ressentimentos antigos já passou há muito tempo. Não abram um precioso espaço em sua alma para esses ressentimentos. Conforme disse Próspero ao arrependido Alonso na obra A Tempestade, não nos dobremos sob o peso do fardo das lembranças do que já se passou. Perdoai e sereis perdoados, Cristo ensinou no Sermão da Montanha. E em nossos dias, ele disse, eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. No entanto, é importante que qualquer um que esteja vivendo em verdadeira agonia entenda o que ele não disse. Ele não disse. Não vos é permitido sofrer uma dor real ou uma tristeza verdadeira devido às experiências arrasadoras que sofrestes às mãos de outras pessoas. Ele também não disse, a fim de perdoar completamente, deveis vos envolver novamente em um relacionamento nocivo ou voltar a viver uma situação abusiva e destrutiva. Mas, apesar das mais terríveis ofensas que podemos sofrer, podemos nos erguer acima de nossa dor apenas quando trilhamos o caminho que leva à verdadeira cura. Esse é o caminho do perdão, trilhado por Jesus de Nazaré, que convida a cada um de nós, dizendo, vem, segue-me.
Nesse convite para sermos seus discípulos e tentarmos fazer o que ele fez, Jesus pede que sejamos instrumentos de sua graça, embaixadores da parte de Cristo, no ministério da reconciliação. E foi assim que Paulo descreveu aos Coríntios. Aquele que cura feridas, aquele que corrige todo erro, pede que trabalhemos com ele na desafiadora tarefa de trazer paz a um mundo que não vai encontrá-la de nenhuma outra maneira. Portanto, como Phillips Brooks escreveu, você que permite que mal-entendidos terríveis se arrastem ano após ano, planejando se livrar deles algum dia, você que mantém vivas infelizes desavenças, porque não é capaz de compreender que hoje é o dia de sacrificar seu orgulho e de dar um fim a essas coisas. Você que passa amuado por alguém na rua sem cumprimentá-lo devido a alguma disputa tola. Você que permite que o coração de alguém sofra por esperar uma palavra de apreciação ou compaixão que você um dia pretende expressar. Você vá imediatamente e faça agora o que talvez jamais tenha outra oportunidade de fazer. Meus amados irmãos e irmãs, testifico que perdoar e abandonar as ofensas, novas e antigas, é parte essencial do esplendor da expiação de Jesus Cristo. Testifico que, no final das contas, essa reparação espiritual pode vir apenas por meio de nosso Redentor divino. Ele que corre para nos socorrer com cura debaixo das suas asas. Somos gratos a Ele e a nosso Pai Celestial que o enviou, porque a renovação e o renascimento, um futuro livre de pesares e de erros do passado, não são apenas possíveis, mas já foram comprados e pagos com um preço excruciante, cujo símbolo é o sangue derramado pelo Cordeiro. Com a autoridade apostólica a mim concedida pelo Salvador do mundo, testifico da tranquilidade da alma que a reconciliação com Deus e com as outras pessoas trará se formos mansos e corajosos o suficiente para buscá-la. Cessai de contender uns com os outros. O Salvador exortou. Então, se vocês estão cientes de alguma injúria, reparem-na. Cuidem uns dos outros com amor. Meus queridos amigos, em nosso ministério conjunto de reconciliação, peço-lhes que sejam pacificadores, que busquem a paz, que amem a paz, que estimem a paz, que criem a paz. Faço esse apelo em nome do Príncipe da Paz, que sabe tudo sobre ser ferido na casa dos seus amigos, mas que ainda assim encontrou forças para perdoar, esquecer e curar e ser feliz. E oro por vocês e por mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. The congregation will now join the choir. O coro e a congregação agora cantarão juntos. Graças damos, ó Deus, por um profeta. Após o hino, ouviremos o elder Shane M. Bowen, dos 70.
Após suas palavras, ouviremos o elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. This is the 188th Esta é a Conferência Geral Semestral número 188, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Brothers and sisters, my uncle Morel, Irmãos e irmãs, 11 children, meu tio Morel vem de uma família de 11 filhos wonderful example for me. e sempre estabeleceram um exemplo para mim e nós o amamos muito. Esperamos o dia em que o veremos novamente. People today wonder about the reality of God. Muitas pessoas se perguntam sobre a realidade de Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. Muitos sabem pouco ou nada sobre o seu grande plano de felicidade. Há mais de 30 anos, o presidente Ezra Taft Benson observou que a maioria do mundo atual rejeita a divindade do Salvador. As pessoas questionam seu nascimento miraculoso. Sua vida perfeita é a realidade de sua gloriosa ressurreição. Em nossos dias, as perguntas têm como foco não apenas nosso Salvador, mas também sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que ele restaurou por meio do profeta Joseph Smith. Essas perguntas geralmente se concentram na história, nos ensinamentos ou nas práticas da Igreja do Salvador. Lemos no manual Pregar meu Evangelho. Lembre-se de que nossa compreensão do Pai Celestial e de seu plano de felicidade provém dos profetas modernos, Joseph Smith e seus sucessores, que receberam revelação direta de Deus. Portanto, a primeira pergunta que alguém deve responder é se Joseph Smith foi um profeta, e essa pergunta pode ser respondida se ele ler o livro de Mormon e orar a respeito do livro.
Meu testemunho do chamado divino do profeta Joseph Smith se fortaleceu pelo estudo fervoroso do livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Aceitei o convite de Moroni para perguntar a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, e saber a veracidade do livro de Mórmon. Presto testemunho de que sei que ele é verdadeiro. Recebi esse conhecimento, assim como vocês podem receber, pelo poder do Espírito Santo. A introdução do livro de Mórmon declara: os que obtiverem do Santo Espírito esse divino testemunho saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é o seu revelador e profeta nestes últimos dias, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor restabelecido na terra, em preparação para a segunda vinda do Messias. Quando eu era um jovem missionário a caminho do Chile, aprendi uma valiosa lição sobre o poder de conversão do livro de Mórmon. Um homem, a quem chamarei de Sr. Gonzales, servia em uma posição respeitável em sua igreja por muitos anos. Ele tinha uma extensa formação, incluindo um bacharelado em teologia, e tinha muito orgulho de seu conhecimento da Bíblia. Era óbvio para nós que ele era um especialista em religião. Ele tinha ciência dos missionários da igreja que seguiam com seu trabalho em Lima, Peru, sua cidade natal. Ele sempre quis encontrá-los pessoalmente para que pudesse ensinar-lhes sobre a Bíblia. Certo dia, quase como uma dádiva do céu, assim ele pensou, 2 missionários o pararam na rua e perguntaram se poderiam ir à sua casa e compartilhar as Escrituras com ele. Era seu sonho se tornando realidade. Suas orações tinham sido atendidas. Finalmente, ele poderia ensinar aqueles jovens desorientados. Ele disse aos missionários que adoraria que eles fossem à sua casa para debater as Escrituras. Ele mal conseguia suportar a espera. Estava preparado para usar a Bíblia para refutar as crenças deles. Estava confiante de que a Bíblia mostraria claramente que as práticas deles estavam erradas. O dia marcado chegou e os missionários bateram à sua porta. Ele estava eufórico. Seu momento havia chegado. Ele abriu a porta e convidou os missionários para entrar. Um dos missionários lhe entregou um livro azul e prestou um sincero testemunho de que sabia que o livro continha a palavra de Deus. O segundo missionário acrescentou seu vigoroso testemunho do livro, testificando que ele havia sido traduzido por um profeta moderno de Deus, chamado Joseph Smith, e que o livro ensinava sobre Cristo. Os missionários pediram licença e foram embora. O Sr. Gonzales ficou muito decepcionado, mas ele abriu o livro e começou a folheá-lo. Ele leu a primeira página, leu uma página depois da outra, sem parar, até o fim da tarde do dia seguinte. Ele leu o livro inteiro e soube que era verdadeiro. Ele sabia o que deveria fazer. Entrou em contato com os missionários, recebeu as lições e abandonou a vida que conhecia para se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aquele bom homem foi meu professor no CTM em Provo, Utah. A história da conversão do irmão Gonzales e o poder do livro de Mórmon causaram um grande impacto em mim. Quando cheguei ao Chile, meu presidente de missão, o presidente Royden J. Glade, pediu que lêssemos o testemunho do profeta Joseph Smith, registrado em Joseph Smith História, todas as semanas. Ele nos ensinou que um testemunho da primeira visão estaria diretamente relacionado ao nosso testemunho do Evangelho e do livro de Mórmon. Levei a sério seu convite. Li o relato da primeira visão. Li o livro de Mórmon. Orei conforme a orientação de Moroni e perguntei a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se o livro de Mórmon é verdadeiro. Testifico hoje que sei que o livro de Mórmon, como o profeta Joseph Smith disse, é o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião. E que, seguindo os seus preceitos, o homem se aproximará mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. O profeta Joseph Smith também declarou: tirem o livro de Mórmon e as revelações, e onde está a nossa religião? Não temos nenhuma. À medida que passamos a compreender melhor quem somos e os propósitos do livro de Mórmon, nossa conversão se aprofunda e se torna mais segura. Nosso compromisso de guardar os convênios que fazemos com Deus se fortalece. Um dos principais propósitos do livro de Mórmon é coligar a Israel dispersa. A coligação dá a todos os filhos de Deus a oportunidade de entrarem no caminho do convênio e, ao honrarem esses convênios, voltarem à presença do Pai.
Ao ensinar arrependimento e batizar conversos, coligamos a Israel dispersa. O livro de Mórmon tem 108 referências à casa de Israel. No início do livro de Mórmon, Nefe ensinou: pois tudo o que desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó e serem salvos. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é Jesus Cristo, o Deus do Velho Testamento. Somos salvos quando nos achegamos a Cristo vivendo o seu Evangelho. Sim, e meu pai... Tempos depois, Nefe escreveu: sim, e meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, e que eles seriam comparados à oliveira cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ele seria novamente reunida. Ou, em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do Evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, seu Senhor e seu Redentor. Da mesma maneira, no final do livro de Mórmon, o profeta Moroni nos lembra de nossos convênios, dizendo: a fim de que já não sejas confundida, para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez contigo, ó casa de Israel. Quais são os convênios do Pai Eterno citados por Moroni? Lemos no livro de Abraão: meu nome é Jeová, e conheço o fim desde o princípio. Portanto, minha mão estará sobre ti. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei sobremaneira, e engrandecerei o teu nome entre todas as nações, e serás uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em suas mãos levem este ministério e sacerdócio a todas as nações. O presidente Russell M. Nelson ensinou em uma recente transmissão mundial que esses certamente são os últimos dias, e o Senhor está apressando sua obra para coligar Israel. Essa coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Nada se compara em grandeza, em importância e em majestade. E se vocês escolherem, se desejarem, podem ser parte essencial dela. Vocês podem fazer parte de algo grande, importante e majestoso. Quando falamos sobre coligação, estamos simplesmente nos referindo a essa verdade fundamental. Todos os filhos do Pai Celestial, nos dois lados do véu, merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eles decidem por si mesmos se desejam saber mais. É isso que estamos fazendo como membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos buscando fazer com que o mundo entenda o Evangelho de Jesus Cristo e se converta a Ele. Nós somos os servos dos últimos dias. Nossa missão é clara. Irmãos e irmãs, sejamos conhecidos como aqueles que ponderaram no coração a promessa de Moroni, oraram e receberam uma resposta para saber que o livro de Mórmon é verdadeiro e então compartilharam esse conhecimento com palavras e, acima de tudo, pelo exemplo. O livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos leva aos convênios do Pai, que, se forem guardados, assegurarão que receberemos o maior de todos os seus dons, a vida eterna. O livro de Mórmon é a pedra fundamental para a conversão de todos os filhos e filhas do Pai Celestial. Citando novamente o presidente Nelson, ao lerem o livro de Mórmon diariamente, vocês aprenderão a doutrina da coligação, verdades sobre Jesus Cristo, sua expiação e a plenitude do Evangelho que não são encontradas na Bíblia. O livro de Mórmon é essencial para a coligação de Israel. Na verdade, se não houvesse o livro de Mórmon, a coligação prometida de Israel não aconteceria. Vou encerrar com as palavras que o Salvador usou quando ensinou aos nefitas a respeito das bênçãos prometidas. E eis que vós sois os filhos dos profetas, e vós sois da casa de Israel, e vós sois do convênio que o Pai fez com os vossos antepassados, dizendo a Abraão: e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Testifico com que somos filhos e filhas de Deus, a semente de Abraão, a casa de Israel. Estamos coligando Israel pela última vez, e o fazemos por livro de Mórmon, um livro que, combinado com o Espírito do Senhor, é a ferramenta de conversão mais poderosa. Somos guiados pelo profeta de Deus, o presidente Russell M. Nelson, que está liderando a coligação de Israel em nossos dias. O livro de Mórmon é verdadeiro. Ele mudou a minha vida.
prometo, assim como Moroni e muitos outros profetas ao longo do tempo, que ele também pode mudar a sua. Em nome de Jesus Cristo. Amém. On March 22nd, 2016. No dia 22 de março de 2016, pouco antes das 8 horas da manhã, duas bombas explodiram no aeroporto de Bruxelas. O elder Richard Norby, o elder Mason Wells e o elder Joseph MP haviam levado Sister Fanny Klein ao aeroporto de Bruxelas, onde ela pegaria um voo para sua missão em Cleveland, Ohio. 22 pessoas perderam a vida e todos os missionários ficaram feridos. Quem ficou mais gravemente ferido foi o elder Richard Norby, de 66 anos de idade, que servia com sua esposa, Sister Pam Norby. O elder Richard Norby comentou sobre aquele momento. Em um instante, eu soube o que havia acontecido. Tentei buscar proteção, mas logo caí. Pude ver que minha perna estava gravemente ferida. Notei uma fuligem escura, quase como uma teia de aranha, escorrendo de minhas mãos. Tentei arrancá-la delicadamente e percebi que não era fuligem, mas minha pele que havia se queimado. Minha camisa branca estava ficando vermelha devido ao ferimento em minhas costas. Quando eu tomei consciência do que havia acontecido, tive um pensamento muito forte de que o Salvador sabia onde eu estava e o que tinha acontecido. E o que eu estava sofrendo naquele momento. Os dias que seguiram foram difíceis para Richard Norby e sua esposa Pam. Ele foi colocado em coma induzido, passou por cirurgias, teve infecções e momentos de muita insegurança. Richard Norby sobreviveu, mas sua vida jamais seria a mesma. 2 anos e meio depois, seus ferimentos ainda estão cicatrizando. Uma prótese substituiu parte de sua perna. Cada passo agora é diferente de antes daquele momento no aeroporto de Bruxelas. Por que algo assim aconteceria a Richard e a Pam Norby? Eles eram fiéis a seus convênios, serviram outra missão na Costa do Marfim e criaram uma família maravilhosa. Alguém poderia compreensivelmente dizer: isso não é justo, isso não está certo. Eles entregaram a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Como isso pôde acontecer? Embora os detalhes sejam diferentes, as tragédias, testes e provações inesperados, tanto físicos como espirituais, acontecem a cada um de nós, pois isso é a mortalidade. Na manhã, ao pensar nos oradores desta sessão de conferência, veio-me à mente que 2 deles tiveram filhos e outros tiveram 3 netos que retornaram inesperadamente ao lar celestial. Nenhum deles foi poupado de doença e tristeza. E como foi mencionado, esta semana um anjo que estava aqui na terra, a quem todos amamos, a irmã Barbara Ballard, passou delicadamente pelo véu. Jamais nos esqueceremos do testemunho dado pelo presidente Ballard esta manhã. Nós buscamos a felicidade, todos ansiamos pela paz, esperamos receber amor, e o Senhor derrama sobre nós uma quantidade extraordinária de bênçãos. Porém, entremeados por alegria e felicidade, uma coisa é certa: haverá momentos, horas, dias e às vezes anos em que sua alma ficará ferida. As Escrituras ensinam que vamos provar o amargo e o doce, e que haverá oposição em todas as coisas. Jesus disse: o Pai faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. As feridas da alma não são exclusivas aos ricos ou aos pobres, a uma cultura, nação ou geração. Elas vêm a todos e fazem parte do aprendizado que recebemos nesta experiência mortal. Minha mensagem hoje é especialmente para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, cumprem suas promessas a Deus e, assim como o casal Norby, e como outros homens, mulheres e crianças que assistem a esta conferência em todo o mundo, enfrentam provações e desafios inesperados e dolorosos.
Nossos ferimentos podem vir de um desastre natural ou de um lamentável acidente. Podem ser causados por um marido ou por uma esposa infiel, virando de cabeça para baixo a vida de cônjuges e filhos fiéis. Os ferimentos podem ser causados pela escuridão e desalento da depressão, por uma enfermidade não prevista, pelo sofrimento ou pela morte prematura de alguém que amamos, pela tristeza quando um membro da família perde a sua fé, pela solidão de quando não se consegue um companheiro eterno, ou por centenas de outras adversidades desanimadoras e dores que não se veem. Cada um de nós compreende as dificuldades que fazem parte da vida, mas quando acontecem conosco, podem nos deixar estarrecidos. Não devemos nos alarmar, mas precisamos estar prontos. O apóstolo Pedro disse: não estranheis a ardente prova que vos sobrevém para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Em meio às cores brilhantes da alegria e da felicidade, entrelaçam-se profundamente no tecido do plano de nosso Pai os fios escuros da provação e da tragédia. Essas batalhas, embora difíceis, com frequência se tornam nossos melhores mestres. Quando contamos a história milagrosa dos 2060 jovens soldados de Elamã, apreciamos esta escritura, de acordo com a bondade de Deus, e para nossa grande surpresa e também para a alegria de todo o nosso exército, nenhum deles perecera. Mas a escritura continua, e não houve entre eles um só que não tivesse recebido muitos ferimentos. Cada um dos 2060 teve muitas feridas. E cada um de nós será ferido na batalha da vida, seja física ou espiritualmente, ou ambas. Nunca desistam. Por mais profundas que sejam as feridas de sua alma, qualquer que seja sua origem, onde quer que tenham acontecido ou quando tenham acontecido, quer tenham durado muito ou pouco tempo, vocês não estão destinados a perecer espiritualmente. Estão destinados a sobreviver espiritualmente e a se desenvolver em sua fé e confiança em Deus. Deus não criou nosso espírito para ser independente dele. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da inestimável dádiva de sua expiação, não apenas nos salvou da morte, e nos oferece, por meio do arrependimento, o perdão de nossos pecados, mas Ele também está pronto para nos salvar das tristezas e dos sofrimentos de nossa alma ferida. O Salvador é nosso bom samaritano, enviado para curar os quebrantados de coração. Ele vem até nós enquanto outros nos ignoram. Com compaixão, Ele deposita seu bálsamo de cura sobre nossas feridas e as sara. Ele nos carrega. Ele se preocupa conosco. Ele nos convida. Vinde a mim, e eu vos curarei. E Jesus sofrerá dores e aflições e tentações de toda a espécie, para que tome sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, tomando sobre si as nossas enfermidades com misericórdia. Vinde, ó desconsolados, onde quer que estejais, achegai-vos ao trono da misericórdia e fiéis, ajoelhai-vos. Trazei vosso coração ferido e vossa angústia confessai. Não há tristezas na terra, da qual o céu não vos possa curar. Em um momento de grande sofrimento para o profeta Joseph, o Senhor lhe disse: todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Como ferimentos dolorosos podem servir para o nosso bem? Na fornalha das provações terrenas, prossigam pacientemente. O poder de cura do Salvador trará luz, compreensão, paz e esperança. Orem de todo o coração, fortaleçam sua fé em Jesus Cristo, em sua existência, em sua graça. Apeguem-se às palavras dele. A minha graça te basta,
porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembrem-se, o arrependimento é um remédio espiritual poderoso. Guardem os mandamentos e sejam dignos da companhia do Consolador, lembrando-se de que o Salvador prometeu: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A paz do templo é um bálsamo que cura a alma ferida. Voltem à casa do Senhor com seu coração ferido e com nomes de seus familiares tantas vezes quanto puderem. O templo projeta nosso breve momento na mortalidade na tela da eternidade. Olhem para o passado, lembrando-se de que aprovaram sua dignidade e em seu estado pré-mortal. Vocês são filhos valorosos de Deus e com a ajuda dele podem triunfar nas batalhas deste mundo decaído. Vocês já fizeram isso antes e podem fazê-lo novamente. Olhem para frente. Seus problemas e suas tristezas são muito reais, mas não durarão para sempre. A escuridão passará, pois o Filho realmente levantar-se-á com poder de cura em suas asas. Os Norby me disseram: de vez em quando a decepção vem nos visitar, mas nunca deixamos que ela permaneça. O apóstolo Paulo disse: somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não perdidos. Vocês talvez estejam exaustos, mas jamais desistam. Mesmo com suas dolorosas feridas, vocês instintivamente vão estender a mão ao próximo, confiando nesta promessa do Salvador: quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Os feridos que tratam das feridas de outras pessoas são os anjos de Deus na terra. Em apenas alguns instantes ouviremos nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, homem de destemida fé em Jesus Cristo, homem de esperança e paz, amado por Deus, mas que não foi poupado das feridas da alma. Em 1995, sua filha Emily, quando ainda estava grávida, foi diagnosticada com câncer. Houve dias de esperança e de felicidade depois que seu bebê nasceu saudável, mas o câncer voltou. E sua amada filha Emily se foi desta vida apenas 2 semanas após completar 37 anos de idade, deixando seu amado marido e 5 filhos pequenos. Na conferência geral, pouco depois de ela ter falecido, o Elder Nelson confidenciou: minhas lágrimas de tristeza escorreram, levando com elas o desejo de que eu poderia ter feito mais por nossa filha. Se tivesse o poder da ressurreição, eu teria sido tentado a trazê-la de volta. Mas Jesus Cristo porta essas chaves, e Ele vai usá-las em minha filha Emily e em todas as pessoas no próprio tempo do Senhor. No mês passado, enquanto visitava os membros da igreja em Porto Rico, e lembrando-se do devastador furacão do ano passado, o presidente Nelson falou com amor e compaixão: isso faz parte da vida. É por isso que estamos aqui. Estamos aqui para receber um corpo, para ser provados e testados. Alguns destes testes são físicos, alguns são espirituais, e suas provações aqui têm sido tanto físicas quanto espirituais. Vocês não desistiram. Temos muito orgulho de vocês. Vocês, santos fiéis, perderam muito, mas em meio a tudo, fortaleceram sua fé no Senhor Jesus Cristo. Mas, se guardarmos os mandamentos de Deus, poderemos encontrar alegria mesmo em meio às nossas piores circunstâncias. Irmãos e irmãs, prometo-lhes que, ao aumentarem sua fé no Senhor Jesus Cristo, vocês receberão mais força e mais esperança. Para vocês, os justos, aquele que cura a vossa alma vai no seu tempo e à sua maneira curar todas as suas feridas. Nenhuma injustiça, perseguição, nenhuma provação, nenhuma tristeza, nenhuma decepção, nenhuma ferida, por mais profunda,
mais abrangente ou mais dolorosa que seja, será excluída do consolo, da paz e da esperança duradoura dele, cujos braços abertos e mãos feridas nos receberão de volta à sua presença. Naquele dia, o apóstolo João testifica que os justos que vierem de grande tribulação estarão vestidos de vestes brancas diante do trono de Deus. O Cordeiro habitará entre nós e ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Esse dia virá. Disso eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. We are grateful to those who have spoken to us thus far. Agradecemos a todos os que falaram a nós e ao coro do tabernáculo pela bela música apresentada nesta manhã. O coro agora entoará His Voice as the Sound, o som de sua voz. Após o hino, teremos o prazer de ouvir nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Após as palavras do presidente Nelson, o coro encerrará esta reunião cantando It is well with my soul. Tudo está bem com a minha alma. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Donald L. Hallstrom, dos 70.
Obrigado, coro. Amados irmãos e irmãs, neste belo dia do Senhor, nós nos regozijamos com as muitas bênçãos que recebemos do Senhor. Somos muito gratos pelo testemunho que vocês têm do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, pelos sacrifícios que têm feito para permanecer no caminho do convênio ou retornar a Ele, e por seu serviço consagrado na igreja dele. Hoje, me sinto compelido a falar a vocês sobre um assunto de grande importância. Há algumas semanas, publiquei uma declaração referente a uma correção quanto ao nome da igreja. Fiz isso porque o Senhor revelou em minha mente a importância do nome que Ele decretou para a sua igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como era de se esperar, as reações a essa declaração e ao guia de estilo revisado têm sido variadas. Muitos membros imediatamente corrigiram o nome da igreja em seus blogs e em suas mídias sociais. Outros se perguntaram por que, com tudo o que está ocorrendo no mundo, seria necessário enfatizar algo tão insignificante. E alguns disseram que isso não seria possível, então melhor nem tentar. Deixe-me explicar por que nos importamos tanto com essa questão. Mas primeiro, vou dizer o que não é o propósito desse empenho. Não é uma mudança de nome. Não é a reformulação de uma marca. Não é algo superficial. Não é um capricho. E não é algo insignificante. Na verdade, é uma correção. É um mandamento do Senhor. Não foi Joseph Smith quem determinou o nome da igreja restaurada por seu intermédio, nem Mormon. Foi o próprio Salvador que disse: "Pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias." Sim, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E bem antes disso, no ano 34 depois de Cristo, o Senhor ressuscitado deu uma instrução semelhante aos membros de sua igreja quando Ele os visitou nas Américas. Naquela época, Ele disse: "Chamareis a igreja pelo meu nome. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que esteja edificado sobre o meu evangelho." Portanto, o nome da igreja não é negociável. Quando o Salvador declara nitidamente qual deve ser o nome de sua igreja, e ainda precede sua declaração com: "Pois assim será a minha igreja chamada", Ele está falando sério. E se permitimos que apelidos sejam usados, e adotamos ou até mesmo apoiamos esses apelidos, Ele se ofende. O que há por trás de um nome, ou nesse caso, de um apelido? Quando se trata de darmos apelidos para a igreja, tais como a Igreja Sud, a Igreja Mormon, ou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a omissão mais gritante é a ausência do nome do Salvador. Remover o nome do Senhor da Igreja do Senhor é uma grande vitória para Satanás. Quando descartamos o nome do Salvador, estamos sutilmente desprezando tudo o que Jesus Cristo fez por nós, inclusive sua expiação. Pensem nisso na perspectiva dele. Na vida pré-mortal, Jesus foi Jeová, o Deus do Velho Testamento. Sob a direção do Pai,
Ele foi o Criador deste e de outros mundos. Ele escolheu se submeter à vontade de seu Pai e fazer algo por todos os filhos de Deus, algo que ninguém mais poderia fazer. Condescendendo em vir à Terra como o unigênito do Pai na carne, ele foi brutalmente humilhado, zombado, cuspido e açoitado. No jardim do Getsemane, nosso Salvador tomou sobre si cada sofrimento, cada pecado e todo o pesar e sofrimento que já foi ou será vivenciado por vocês, por mim e por todos os que já viveram ou viverão. Sob o peso daquele fardo excruciante, ele sangrou por todos os poros. Todo esse sofrimento foi intensificado quando ele foi cruelmente crucificado na cruz do Calvário. Por meio dessas experiências excruciantes e de sua subsequente ressurreição, sua expiação infinita, ele concedeu a imortalidade a todos e livrou cada um de nós dos efeitos do pecado, sob a condição de nos arrependermos. Depois da ressurreição do Salvador e da morte de seus apóstolos, o mundo mergulhou em séculos de escuridão. E em 1820, Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram ao profeta Joseph Smith para darem início à restauração da Igreja do Senhor. Depois de tudo que ele tinha sofrido, depois de tudo que tinha feito pela humanidade, percebo com profundo pesar que temos involuntariamente permitido que a Igreja restaurada do Senhor seja chamada por outros nomes, cada um dos quais exclui o nome de Jesus Cristo. Todos os domingos, ao partilharmos dignamente do sacramento, renovamos a promessa sagrada que fizemos a nosso Pai Celestial de que, se desejamos tomar sobre nós o nome de seu Filho, Jesus Cristo, prometemos segui-lo, arrepender-nos, guardar seus mandamentos e sempre nos lembrar dele. Quando omitimos seu nome de sua igreja, não estamos inadvertidamente removendo-o como ponto central de nossa vida? Tomar sobre nós o nome do Salvador inclui declararmos e testemunharmos aos outros, por meio de nossas ações e palavras, que Jesus é o Cristo. Será que tememos tanto ofender alguém que nos chamou de Mormons, a ponto de falharmos em defender o Salvador, inclusive em apoiá-lo, até mesmo no nome pelo qual sua igreja é chamada? Se nós, individual e coletivamente, desejamos ter acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo para nos purificar e curar, fortalecer e magnificar e, por fim, exaltar-nos, devemos reconhecê-lo com clareza como a fonte desse poder. Podemos começar chamando sua igreja pelo nome que ele decretou. Para grande parte do mundo, a Igreja do Senhor está atualmente disfarçada como a Igreja Mormon. Mas nós, como membros da Igreja do Senhor, sabemos quem é o cabeça da Igreja, o próprio Jesus Cristo. Infelizmente, muitos dos que ouvem o termo Mormon podem pensar que adoramos Mormon. De forma alguma. Honramos e respeitamos esse grande profeta da América Antiga. Mas não somos discípulos de Mormon. Somos discípulos do Senhor. Nos primórdios da Igreja restaurada, termos como Igreja Mormon e Mormons eram frequentemente usados como injúrias, como termos cruéis e abusivos, concebidos para ocultar a mão de Deus como responsável pela restauração da Igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias.
Irmãos e irmãs, há muitos argumentos mundanos contra restaurarmos o nome correto da igreja. Devido ao mundo digital em que vivemos e com a otimização dos motores de busca que nos ajudam a encontrar informações quase instantaneamente, inclusive informações sobre o nome da Igreja do Senhor, os críticos dizem que uma correção a este ponto é insensata. Outros sentem que, por já sermos amplamente conhecidos como os Mormons e a Igreja Mormon, deveríamos aproveitar isso ao máximo. Se estivéssemos debatendo sobre dar um nome a uma organização criada pelo homem, talvez esses argumentos prevalecessem. Mas nesse assunto crucial, nós nos voltamos para Ele, a quem esta igreja pertence, e reconhecemos que os caminhos do Senhor não são e nunca serão os caminhos dos homens. Se formos pacientes e fizermos bem nossa parte, o Senhor nos guiará em meio a essa importante tarefa. Afinal, sabemos que o Senhor ajuda aqueles que buscam fazer sua vontade. Da mesma forma como ajudou Nefe a concluir a tarefa de construir um navio para cruzar o oceano. Devemos ser corteses e pacientes em nossos esforços para corrigir esses erros. A mídia responsável compreenderá e atenderá à nossa solicitação. Em uma conferência geral anterior, o elder Benjamin de Hoyos falou de tal evento. Ele disse: há alguns anos, enquanto servia no escritório de assuntos públicos da igreja no México, um amigo e eu fomos convidados a participar de um programa de entrevistas no rádio. Um dos diretores do programa nos perguntou: por que a igreja tem um nome tão comprido? Meu companheiro e eu sorrimos ao ouvirmos uma pergunta magnífica como aquela e começamos a explicar que o nome da igreja não foi escolhido pelos homens. Foi dado pelo Salvador. O diretor do programa imediatamente replicou de modo respeitoso: é com grande prazer que o repetimos, então. Esse relato fornece um padrão. Um a um, nossos melhores esforços individuais serão requeridos para corrigirmos erros que, pouco a pouco, foram aceitos todos esses anos. O restante do mundo pode ou não seguir nossa orientação de nos chamar pelo nome correto, mas não estaremos sendo honestos ao nos frustrarmos com o fato de a maioria do mundo chamar a igreja e seus membros pelo nome errado se fizermos o mesmo. Nosso guia de estilo revisado é bem útil. Ele declara: quando nos referimos à igreja pela primeira vez, é preferível utilizar seu nome completo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando for necessário utilizar uma referência abreviada, incentivamos a utilização de termos a Igreja ou a Igreja de Jesus Cristo. O termo a Igreja Restaurada de Jesus Cristo também é correto e seu uso é incentivado. Se alguém perguntar: você é mormon? Vocês podem responder: você está perguntando se sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Sim, eu sou. Se alguém perguntar: você é santo dos últimos dias? Vocês podem responder: sim, sou. Creio em Jesus Cristo e sou membro de sua igreja restaurada. Queridos irmãos e irmãs, prometo-lhes que se dermos o melhor de nós para restaurarmos o nome correto da igreja do Senhor, Ele, a quem esta igreja pertence, derramará seu poder e suas bênçãos sobre os santos dos últimos dias de maneiras como jamais vimos. Teremos o conhecimento e o poder de Deus para nos ajudar a levar as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo a toda nação, tribo, língua e povo, ajudando a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor.
Então, o que está por trás de um nome? Quando se trata do nome da Igreja do Senhor, a resposta é tudo. Jesus Cristo nos instruiu a chamarmos a igreja pelo seu nome, porque ela é a sua igreja, repleta de seu poder. Sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Ele dirige sua igreja hoje. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Sorrows like
Nosso Pai que está nos céus, nos reunimos neste domingo de manhã como membros e amigos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos, de fato, gratos a Ti, Deus, por um profeta que nos guia nesses últimos dias. Somos gratos por esta época de grandes revelações e compreendemos que com grandes bênçãos vêm grandes responsabilidades e oramos para que cada um de nós, individualmente e em nossas famílias, tenhamos a capacidade de nos erguer e buscar compreender não apenas o que devemos fazer, mas por que devemos fazê-lo, e também compreender os princípios e as doutrinas que foram ensinadas nesta sessão de conferência hoje e durante toda a semana. De Ti, sobre Ti, sobre Teu Filho, e para cada um de nós possa seguir isso e seremos abençoados e aproximarmos de Teu Filho e por meio dele obter a vida eterna. Agradecemos por toda a autoridade apostólica e pelo privilégio e bênçãos que temos nessa igreja, de termos o sacerdócio de Teu Filho e Teu. E agora nós nos despedimos por um momento para que possamos contemplar e compreender e fazer as coisas que compreendemos neste dia. Amamos-Te, Pai. Amamos Teu Filho e oramos em nome dele, no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.